22 e falei acerca da água da vida. E neste momento eu quero trazer uma palavra acerca da experiência do nosso irmão João. Ninguém mais vai movimentar, vai conversar. Nós vamos neste momento ter os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então você que aqui está nessa noite, você veio com esse propósito de adorar a Deus, mas também de receber a palavra de Deus nessa noite. Interessante que Deus permanece falando em meio a esta pandemia. A voz de Deus continua sendo ministrada, ecoando nesses dias ao nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala à sua igreja. Amém? Quem achou, diga graças a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deves acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e eis que se acha assentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, e em cujas cabeças estão coroas de ouro. No trono sai relâmpago e voz e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Fecha sua Bíblia mais uma vez aí, e vamos orar neste momento. E me dá de presente a sua atenção também. Pai amado, nós te louvamos, porque podemos ter o privilégio de ainda nesses dias ouvir a tua voz por meio da tua palavra, Senhor. O Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Precisamos ouvir e receber esta palavra ao nosso coração nesta noite, neste lugar. Que a tua graça, a tua bênção e a tua misericórdia seja sobre cada vida neste momento, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Irmãos, preste atenção aqui todos em nome de Jesus. O texto que nós lemos nos fala acerca de uma experiência maravilhosa vivida por João. E se algo que agrega, se algo que conta na vida de cada um de nós, são experiências que nós temos com Deus. Deixa eu perguntar aqui, alguém aqui já teve alguma experiência com Deus? Levanta a mão e diga: eu. Irmãos, são experiências que marcam a nossa vida, que levam praticamente a acrescentar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E se alguém que por algum motivo ainda não teve a oportunidade de ter uma experiência com Deus, pode ser hoje, esta noite, em que você possa ter essa experiência maravilhosa com o Senhor. O texto nos fala acerca dessa experiência sobrenatural e marcante pela vida de João. Veja bem que o texto diz que João estava exilado na ilha de Pátimos. Ele estava vivendo os seus piores momentos da sua vida. Ele não estava lá numa colônia de férias.
Ele não estava lá numa casa abastada, arrumada, com comidas regaladas, não, ele não estava numa situação assim. Ele estava preso, exilado, colocado numa ilha, largado nesta ilha. Veja que mesmo estando nessa situação tão amarga, Deus convida João a ter essa experiência marcante, sobrenatural, com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto nos fala que ele estava preso por causa do testemunho da palavra. Não somente ele, mas outros apóstolos tiveram experiência de estarem presos por causa da palavra do Senhor. Mas aí a palavra de Deus nos diz que, mesmo estando lá exilado em Pátimo, João, ele faz uma coisa, irmãos, que nós precisamos também fazer nesses dias. Ele estava preso e ele levantou os seus olhos para os céus. Se há algo que nós precisamos fazer nesses dias de pandemia, irmãos, é tirar o olhar da terra por um pouco e levantar o nosso olhar para os céus. Sabe por quê? Porque é dos céus que vem o nosso socorro, é dos céus que vem a nossa proteção, é dos céus que vem o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa vitória vem dos céus. Não é isso que diz o Salmo de número 121? Em que o salmista se pegava se perguntando: eleva os meus olhos para os montes. Montes fala de algo terreno. Ele diz: eleva os meus olhos para o monte e pergunta: de onde me virá o meu socorro? Mas ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, em meio a este caos que nós estamos vivendo, nós precisamos também fazer como João, tirar o olhar das notícias ruins por algum tempo, parar de olhar um pouco as redes sociais, deixar de ligar a televisão, nos jornais, somente a Rede Globo, né? Você liga a Globo, é a Globo o tempo todinho falando acerca da pandemia. E aí, nós precisamos olhar para os céus, irmãos, porque é dos céus que vem o nosso refúgio, a nossa segurança e a nossa proteção. Enquanto João, ele levanta os olhos para os céus, a Bíblia diz que ele viu uma porta aberta nos céus, amados. Veja que ele não vê os céus cerrados. E eu quero que você saiba nessa noite também: os céus não estão cerrados sobre a sua cabeça. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas. E céus abertos, irmãos, está falando de oportunidade para vivermos algo novo na presença do nosso Deus. Céus abertos fala de vivermos uma nova experiência com o Senhor. Veja que enquanto as portas humanamente estavam fechadas para João na ilha de Pátimos, havia uma porta aberta nos céus. Enquanto as portas se fechem para nós aqui nessa terra, eu quero que você saiba que há uma porta aberta nos céus sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Agora experimenta, em meio ao caos, em meio a essa diversidade que nós estamos vivendo, irmão Brito, olhar para os céus. Olhar para os céus, irmã Geni. Não foi isso que Deus falou com Abraão? Abraão, olha para os céus. Nós precisamos olhar para os céus mais vezes, irmãos. Deixa eu perguntar aqui: qual foi a última vez que você olhou para o céu numa noite estrelada? Viu, irmãos, como que nós demoramos a contemplar as maravilhas de Deus? Você já reparou que nesses últimos dias, onde está o nosso foco?
Onde que as pessoas têm olhado nesses dias? Alguns que vivem no celular, outros na televisão, mas nós precisamos às vezes um pouco desligar das coisas da terra, meu irmão, e voltar com os nossos olhares para os céus. Veja bem que João, mesmo exilado, com as portas das prisões fechadas, enquanto as portas se fecham nessa terra, ele olha e há uma porta aberta nos céus, irmãos. Aleluia! Nós sabemos que a porta é simbologia da pessoa de quem? Da pessoa de Jesus. Jesus, ele vai dizer que eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Essa porta é Jesus, irmãos. Enquanto as portas se fechem para nós aqui nessa terra, nós temos uma porta aberta nos céus. E João, ele está com seu olhar para os céus e vendo essa porta. Mas interessante, irmãos, que João não somente vê essa porta aberta, irmã Natanael, mas diz que João também ouve uma voz. Olha o que diz o texto: depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta nos céus, como também a primeira voz. E João ouve essa voz, e essa voz diz que é uma voz de trombeta ao falar com ele. E o que essa voz dizia para João? Essa voz é convidativa, dizendo: João, sobe para aqui. Imagina isso, irmãos. Esse convite do próprio Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: João, sobe para cá. Ele estava convidando João para ter uma nova experiência com o Senhor naquele momento, irmãos. E Deus também nesses dias tem nos convidado a ter uma nova experiência com Ele. Deus está convidando cada pessoa nesta noite que aqui está, irmãos e irmãs, para termos uma experiência marcante, uma experiência sobrenatural com o Senhor. Na ministração anterior, eu falei na introdução do meu sermão, dizendo que a Bíblia é um livro de convites. E se você for reparar, Deus constantemente está nos convidando a tomar uma decisão, a termos experiência com Ele. Até citei aqui Isaías capítulo 1, versículo 19, em que o Senhor nos chamando, dizendo: vinde, arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão mais branco do que a neve. Falei do convite supremo do Senhor Jesus, diante de uma multidão cansada, em que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aqui nós nos deparamos com essa experiência do nosso irmão João, em que ele, levando seus olhos para os céus, uma porta aberta, e ele ouve essa voz. Nós precisamos, irmãos, parar também de ouvir as vozes deste mundo por um pouco e começar a ouvir a voz do Senhor. E eu vejo que nesses dias às vezes está faltando sensibilidade no ouvido da igreja, porque este mesmo Deus que falou com João lá na ilha de Pátimo, Ele continua falando também nos dias atuais, irmãos. E essa voz soava como uma trombeta. Ele diz: sobe para cá. Ó João, vem ter uma nova experiência comigo, João. Mas ele não somente ouviu a voz de Deus, a voz de Jesus,
Mas João também, ele vai ter uma visão maravilhosa acerca do trono de Deus. Está aí o versículo 2, que diz o seguinte: que imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu um trono, e no trono estava alguém assentado, irmãos. E ele descreve a formosura desse ser que é esplendoroso, dizendo: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Veja isso, irmãos. João, quando ele olha para o céu, quando ele tem essa visão, ele vê que o trono não está vazio. Ele vê que o Senhor Jesus está reinando soberanamente nesse trono, irmãos. Se há algo que nós não podemos perder jamais, é esta visão, amados, de que Jesus está assentado no trono, irmã Adriana. Ele está no trono, e trono denota autoridade, governo, o domínio e o controle de todas as coisas nas suas mãos. Nada foge do controle desse Deus, irmãos. Mesmo diante desta pandemia, tudo, irmãos, está absolutamente no controle, no domínio desse Deus que está sentado em um alto e sublime trono. Ele está sentado nesta noite, e nada tira esse Deus do trono, irmãos. Não é a ira do homem, não é a preocupação excessiva, não é a revolta da humanidade, não são as ações malignas arquitetadas pelo vil inimigo de nossas almas, chamado Satanás. Nada tem vez de tirar Deus do seu trono. Ele reina eternamente, soberanamente, lá da eternidade, amados irmãos e irmãs. Você possa ter essa concepção de Deus também. Essa é a concepção que eu tenho de Deus, irmão. Não foi essa visão que o profeta Isaías teve? Lembra, a Bíblia diz em Isaías capítulo 6, e ele diz com as suas próprias palavras: no dia da morte do rei Uzias, ele diz que eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Deus está assentado no trono. A Bíblia diz que ele vê também uns serafins à sua direita e à sua esquerda, com 6 asas, 2 tampando os olhos, para não contemplar a majestade, a formosura e o fulgor da glória deste Deus, irmãos. 2 voavam, e as outras 2 cobriam os pés, denotando a imperfeição diante de um Deus perfeito. Mas eles tinham um cântico nos lábios, irmã Soninha, em que diziam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, irmãos. Ele está assentado no alto e sublime trono, amado. Nós não podemos perder essa concepção, essa visão que João está tendo, e essa visão que o profeta Isaías teve de Deus assentado no trono. E ele não consegue aqui descrever a aparência desse ser, irmãos. Ele vai dizer que é semelhante a uma pedra de jaspe e sardônio. No aspecto, uma pedra de sardônio, ao redor do trono um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Imagina isso. Mas veja bem, que ele não vê somente o Senhor Jesus assentado no trono, mas ele vai ver 4 seres viventes. Ele vai ver mais 24 anciãos. Isso está no versículo 4 até o versículo 6, em que ele diz que ao redor deste trono há também 24 tronos.
assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cuja cabeça estão a coroa de ouro. Esses 24 anciãos, 12 simboliza os 12 apóstolos, e os 12 simboliza as 12 tribos de Israel. Em outra visão, a Bíblia diz, irmã Irene, que esses 24 anciãos, irmãos, olha que cena maravilhosa que João está tendo. Ele diz que esses 24 anciãos que tinham uma coroa de ouro posto nas suas cabeças, lançava aos pés do que estava assentado no trono. Em outras palavras, ele estava dizendo: nós não somos rei coisa alguma, mas somente o que está sentado sobre o trono, ele é digno de toda adoração, de toda honra. A coroa tem que ser lançada aos pés deste ser maravilhoso. Aleluia, irmãos. João também contempla a adoração desses 24 anciãos. Esses 24 anciãos se prostravam com o rosto no chão, irmãos. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você colocou a sua boca no pó? Qual foi a última vez que você se rebaixou, meu irmão? E você se humilhou dizendo: olha, Ele é digno de ser adorado, a Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Esses 24 seres estavam com o rosto prostrado no chão, lançando a coroa aos pés de Jesus, e diz que eles cantavam um cântico novo de adoração ao nosso Deus. Isso denota que na eternidade há cânticos de adoração e de glorificação ao nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos, veja que experiência marcante vivida por João. Assim também nós somos convidados pelo Espírito Santo a nos render em adoração a este ser que é poderoso e que controla e governa todas as coisas do seu trono. Nessa noite, nós somos convidados, amados, a adorar este Deus. Do trono saem relâmpagos de voz e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo. E os 24 anciãos prostrados diante daquele que se encontra sentado no trono adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, ó Deus nosso, de receber a glória, de receber a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Irmãos amados, que você nesta noite possa ter essa visão deste Deus que está sobre o trono. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua família. Ele não perdeu o controle da nossa nação. Você pode ter certeza disso. Ele está no trono, irmãos. Nosso Deus está no trono. E João, na ilha de Patmos, teve essa visão. Ele teve essa visão da porta aberta. Ele teve essa visão em que essa voz chamava: sobe para cá, João, venha ter uma experiência nova comigo. E nesses dias, amados e queridos, Deus também nos convida a ter uma experiência real, profunda com Ele. O nome desta porta chama-se Jesus Cristo, mas essa porta também pode ser chamada de porta da graça. Entenda bem aqui, essa porta chamada graça ainda está aberta nos céus, mas em breve, irmãos, essa porta se fechará. Essa porta se fechará. E você que aqui está nessa noite, que tem entregado a sua vida para Jesus,
que tem entrado por essa porta. Precisamos orar e interceder pela vida daqueles que ainda não entraram pela essa porta chamada graça. E o Senhor Jesus ainda continua convidando: vem, sobe. Amém, irmãos? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, que eu compartilho para cada um de vocês nessa noite. A você também que está em casa, que recebeu de bom grado essa palavra do Senhor. Nós vamos neste momento nos colocar de pé e nós vamos orar, irmãos. Tudo que nós precisamos fazer nesses dias é nos render a Deus de todo o nosso coração. Você pode fazer isso agora? Você pode fazer isso agora. Pastor, as coisas estão difíceis, as coisas estão se complicando cada vez mais, as coisas estão apertadas nessa terra, pastor. Mas a palavra de Deus nos convida: vem, olha para o céu, irmão. Jesus disse: olhai para mim, sereis salvos todos os termos da terra. O escritor de Hebreus ainda recomenda, dizendo: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Você pode olhar para Ele hoje, agora. Você pode mirar sua fé nele. Nós temos um Senhor que não nos desaponta, não nos decepciona. Se entregue ao Senhor nesta noite, se renda a Ele, meu irmão, se renda a Ele. Você pode ter uma experiência com o Senhor.